Meus irmãos, bom dia, graça e paz do Senhor Jesus, tudo bem? Deus seja louvado por mais um dia, por mais uma oportunidade de estarmos na casa e na presença do Senhor. Sou o pastor Marlon Moisés e falo à Assembleia de Deus IEVAD na Avenida Itaoca, 1701, Bom Sucesso, presidida pelo nosso pastor presidente José Rodrigues da Silva. Seja muito bem-vindo ao canal de nossa igreja. Sempre um prazer imenso receber você aqui conosco para compartilharmos ideia, para conversarmos, aprofundarmos conhecimento, mantermos uma relação e uma comunhão, mesmo que seja aqui pela telinha, né, do seu celular, do seu tablet, do seu computador ou até mesmo da sua televisão. Então seja muito bem-vindo ao nosso canal, que nós possamos ter nessa manhã de hoje, que é uma manhã de EBD, a famosa Escola Bíblica Dominical, nós possamos aqui aprender e crescer juntos na graça e no conhecimento, que seja uma manhã abençoada para nossas vidas. Lembrando que hoje é um dia muito especial, hoje é o Dia das Mães, então eu quero desde já desejar um feliz Dia das Mães para todas essas mulheres guerreiras, abençoadas, frutíferas, todas essas mulheres que Deus tem abençoado cada vez mais e mais. Você, mamãe, que Deus te abençoe poderosamente, que o seu domingo seja muito abençoado pelo Senhor. Você que é filho, honre a sua mãe, valorize esse momento com ela, porque é um momento único. Aproveite enquanto o Senhor ainda preserva ela com você, tá bom? Então, tenha um almoço em família, passeie com ela, que você possa valorizar bastante essa mulher que Deus colocou na sua vida para gerar você, tá bom? Então, todas as mães, um feliz Dia das Mães para vocês, tá bom? Então vamos lá, meus irmãos. Peça aqui de costume, ative o sininho para que todas as vezes que a nossa vinheta suba, você possa estar sabendo das atividades da nossa igreja, nossos cultos, nosso congresso, conferências. E aqui já abro um parênteses que está chegando a conferência das mulheres. Então fique atento, no próximo final de semana estará acontecendo. Então será algo que vai impactar a sua vida. Você já é nosso convidado para estar conosco, você e toda a sua família, tá bom? Então será um prazer receber você aqui na nossa igreja e vamos junto cultuar e adorar o nome do Senhor. Então fique ligado, ative o sininho para que você possa estar ciente, tá bom? Também, se for possível, compartilhe o link com o máximo de pessoas possível. Grupo da família, amigos, colegas, seus status, porque você nos ajuda a divulgar o canal da igreja e nos ajuda também a divulgar a palavra do Senhor. Então, seu amigo, seu familiar, seu colega vai estar recebendo esse link, ele vai clicar e vai estar sendo evangelizado, vai estar sendo alimentado pela palavra do Senhor e o evangelho vai estar alcançando também essas vidas, tá ok? Então fique à vontade para que você possa compartilhar conosco isso. Hoje nós estamos com um tema sensacional. Esse trimestre inteiro nós estamos sendo muito ricos, porque nós estamos falando sobre Jesus através da ótica do apóstolo do amor, né, que é o Evangelho de João. E com isso, cada lição, cada aula tem sido muito importante para nossas vidas. Então acredito que nessa manhã de hoje não será diferente, tá bom? Vamos orar para agradecer a Deus por esse dia? Soberano e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, graças te damos, ó Pai, por estar na Sua presença. Obrigado por esse dia, obrigado pelo Dia das Mães, obrigado por cada mulher, obrigado por cada mãe, que o Senhor abençoe poderosamente. Toma essa aula em tuas mãos, toma o primeiro lugar, fala conosco, nos inspira e que seja uma manhã de crescimento, na graça e no conhecimento. E sempre te daremos honra, glória e louvor. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, como eu disse, nós estamos em um domingo especial, tá aí na sua tela, né, para você ver. Hoje é 11 de maio, então o famoso Dia das Mães, e a qual nessa lição de hoje a nossa temática será sobre o bom pastor e as suas ovelhas. O tema é relatado no Evangelho, capítulo de número 10, qual nós iremos abordar aqui nessa manhã, e eu acredito que será uma manhã de muito conhecimento para nossa. Então, parando para pensar sobre o Evangelho de João, capítulo 10, a qual é a nossa temática sobre a ovelha e o bom pastor, né, que é o tema tratado no Evangelho de João. E nessa manhã aqui nós iremos abordar sobre isso, tá bom? Eu acredito que será
bênção para a nossa vida. Quero também lembrar você que o nosso chat está liberado. Então você possa estar interagindo conosco. Então seja uma forma, estamos aqui numa telinha, o ambiente está preparado na sala de aula para você interagir conosco. Então você vem interagindo através do chat. Seja a nossa equipe teológica pedagógica, vai estar respondendo vocês diretamente, como eu aqui falo com vocês, ou aqui pelo chat direto, estão sempre a ponto a poder tentar responder, interagir, participar, tentar ajudar vocês de alguma forma, tá ok? Conte sempre com a nossa equipe, que ela está aí à disposição, tá bom? Então vamos lá, vamos começar a nossa aula, entrando aí na sua tela para você ver o nosso texto áureo, que é o texto de João 10, 14, ok? Que diz: Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Jesus dizendo que ele é o bom pastor e conhece as suas ovelhas. Como eu tinha dito, a nossa temática é João 10, então é sobre isso que nós iremos flutuar aqui nessa manhã. Uma verdade prática que a nossa lição tem, e eu sempre gosto de lembrar que nós estamos usando a lição da CPAD, que é a Casa Publicadora da Assembleia de Deus. A verdade prática diz: Jesus é o bom pastor e nós, que pertencemos à sua igreja, somos as ovelhas do seu rebanho. Isso aqui é especial, tá bom? Jesus é o bom pastor. Ok. Nós, eu e você, pertencemos à sua igreja e somos ovelhas. Ovelhas. E não bode. Tá bom? Já brincando com as palavras para você entender. Ok? Temos uma leitura bíblica em classe, que se encontra no Evangelho de João, como eu já disse, o capítulo 10, o versículo 1 ao versículo 16. É uma leitura um pouco longa, mas se faz necessário para que possamos ter uma compreensão do pano de fundo, do contexto e a nossa espinha dorsal a ser tratada aqui nessa manhã, tá bom? Então eu vou ler, você acompanha conosco. Se você tiver a lição, você acompanha na sua revista, faça suas anotações, suas observações. Se não tiver, você pode pegar sua Bíblia, independente da versão que seja, você acompanha o texto. E se você não estiver na sua correria do dia a dia, não tiver nem com a sua Bíblia, nem com a sua revista, fique à vontade para ouvir, interagir, participar e todas as vezes que necessário voltar ao canal de nossa igreja e fazer as suas anotações e suas observações para o seu crescimento. Ok? Então vamos para mais uma aula. Então vamos lá. João 10, versículo 1 e 2. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe para por outra parte, é ladrão e salteador. O versículo 1 aqui já é um versículo chave. Aquele, porém, que entra aquele que entra pela porta das ovelhas, esse é o pastor. Versículo 3. A estes o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e as tais vêm para fora, tá bom? E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Versículo 5. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Jesus disse essa parábola, mas eles não entenderam o que era que lhe dizia. Versículo 7. Tomou, pois, Jesus e disse-lhe: Em verdade vos digo que sou a porta das ovelhas. Todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não ouviram. Tá bom? Aparece para você aí agora o versículo 9. Eu sou a porta. Se alguém entra por mim, salvar-se-á e entrará, e sairá, e achará pastagem. O ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham a vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas.
Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê o lobo e deixa as ovelhas, e foge, e o lobo as arrebata e as dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Para nós fecharmos a nossa leitura, tá aí, 15:16. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas a elas. Ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. É uma leitura sensacional. Irmãos, tem muita lição valiosa para extrairmos aqui de João 10. Muitas lições. Pena que não podemos falar de todas. Vamos burilar algumas aqui nessa manhã, para poder mexer com você nesse conteúdo. Mas nós estamos diante de um texto maravilhoso, rico em detalhes, que é de suma importância para a nossa caminhada e nossa vida de fé. Tá bom? Então, medite, leia, repense quantas vezes for necessário, porque eu acredito que Deus tem uma palavra para você nessa manhã. Tá bom? Como sempre fazemos, temos aqui objetivos a ser trilhado nessa aula de hoje. Tá bom? Pelo menos 3 objetivos aqui nessa manhã. O primeiro objetivo, analisar que Jesus é a porta das ovelhas, o único acesso para o pecador alcançar a salvação e estabelecer comunhão com Deus. Ok? Segundo objetivo, esclarecer o simbolismo do aprisco enquanto espaço de segurança, assistência e pertencimento do corpo de Cristo. Objetivo número 3, diferenciar as atitudes do bom pastor do comportamento egoísta do mercenário. Tá bom? Então, diante desse objetivo, nós iremos tratar nessa aula de hoje. Mas antes disso, como sempre faço aqui de costume com vocês que acompanham o nosso canal, sabe que eu tenho por hábito a fazer isso. O que, pastor? A chamada recapitulação. Nós não podemos introduzir uma aula sem recapitular outra. Não faz o menor sentido. Senão, como fica o aprendizado? Se nós estamos trabalhando em uma espinha dorsal, que é tratar nesse trimestre, analisar o Evangelho de João, ou analisar a vida de Jesus através da ótica do Evangelho de João, nós temos aqui que seguir uma linha de raciocínio. E dentro dessa linha precisamos recapitular. Então, toda lição temos por hábito, por objetivo, recapitular a lição passada. Tá bom? Então, o que ficou para mim e para você na lição passada? Primeiro, aparece na sua telinha aí para você, a verdadeira liberdade encontra-se em Cristo. Ele nos libertou do pecado e da escravidão espiritual. Glória a Deus por isso. Por meio dele, devemos esforçar-nos para viver em obediência à sua palavra, refletindo a verdade de Cristo nas nossas ações, proclamando essa libertação a outros. Lembra? Falamos da verdadeira liberdade, a qual Cristo nos libertou da escravidão do pecado, e agora somos homens e mulheres livres. Livres de quê? Do jugo do pecado, pois agora que estamos em Cristo, nova criatura nós somos. Somos um com Ele. E agora não vivemos mais na prática do pecado. Renunciamos à nossa vida, às nossas paixões, nossa vontade, em prol do reino, em prol do sacrifício vicário de Cristo na cruz do Calvário, em prol do evangelho que nos foi entregue e anunciado.
Antes nós vivíamos debaixo do jugo do pecado, mas agora, quando aceitamos, reconhecemos Cristo Jesus como nosso Salvador, como o Evangelho de João diz, nós que cremos temos a oportunidade de sermos chamados filhos de Deus. Ok? Essa é a liberdade. Cristo nos libertou da escravidão do pecado para nos dar liberdade de sermos filhos de Deus. Você vai lembrar na aula passada, em meio a um diálogo de Jesus sobre essa questão da liberdade, alguns fariseus e algumas pessoas que estavam naquele lugar disseram: nós somos livres a vida inteira. Nós nunca fomos escravos. Como pode tu dizer que precisamos ser livres? Jesus não estava falando de uma questão genealógica. Jesus não estava falando da descendência, porque eles falavam, nós somos descendentes de Abraão. Então, Jesus não estava falando dessa linhagem. Jesus estava dizendo para eles que eles estavam debaixo de uma escravidão do pecado. E só através de Jesus é que eles conseguiriam ser livres. E a partir dessa liberdade, teriam um relacionamento, uma união com Cristo novamente. Tá bom? E aqui está curioso, porque, portanto, aqueles que conhecem a Cristo e se mantêm na sua verdade, se mantém, permanece, tá bom? Na sua verdade, não estão mais aprisionados pelo domínio do pecado ou de Satanás. Glória a Deus por isso. Lembra, eu tenho sempre falado com vocês que o verbo permanecer dentro do Evangelho de João, ele serve como chave hermenêutica, que nos ajuda a compreender essencialmente qual é a mensagem proposta. Ela ganha muita força no capítulo 15, quando ele vai falar da videira verdadeira. Então, permanecer, ficar, estar enraizado, serve como chave hermenêutica para compreendermos a mensagem de Cristo, tá bom? Mais uma observação: a verdade de Cristo proporciona uma autêntica liberdade dentro de nós. Lembra? Estamos falando isso desde a aula da primeira aula. É uma mudança de dentro para fora. Então, estar em Cristo nos proporciona uma autêntica liberdade. Por isso, olha só, é urgente que o mundo venha a conhecer a Cristo. E através de quem? De você, através de mim. Lembra da aula da mulher samaritana? Vocês lembram disso? Da verdadeira adoração? A mudança, o encontro que ela teve com Cristo foi o suficiente para ir na cidade de Samaria e anunciar o evangelho para aquele povo. Eles se converteram e foram até Jesus. Quando chegar lá, o texto diz para nós que ele fala assim, olha, eles dizendo, antes nós conhecíamos pelo que você falava. Agora nós conhecemos pelo que nós vemos. Brilhante isso. Por causa do encontro que aquela mulher teve, uma cidade inteira foi alcançada e foi salva. Pela tua vida de comunhão e relacionamento com Deus, Deus pode salvar na tua casa, no teu trabalho, pode salvar ao redor da sua igreja, pode salvar a sua vizinhança, por causa da tua relação com Ele. Então, um dos temas também que temos falado nesse trimestre é o tema da comunhão, da relação. Então, quanto mais comunhão, quanto mais relação você tem com o divino, mais você anuncia o evangelho para outras pessoas. Ok? Mais um ponto da nossa recapitulação, e aqui eu acho essencial, porque vai dar aquela chamada de atenção para nós, diz, não existe solução para o mundo sem levar em conta a mensagem e a obra do Senhor Jesus. Não existe solução. A solução para o mundo é a mensagem e a vida de Jesus. Lembra do que eu disse na lição passada e na lição retrasada, que o Evangelho de João mostra para nós que o próprio Jesus, ele é a mensagem e é o mensageiro. Ele é a palavra e ele é o anúncio.
tá? Então precisamos solucionar ou aplicar para o mundo essa verdade chamada Jesus Cristo. Ok? Essa é a nossa recapitulação. Dentro disso, eu quero fazer algumas observações, tá? Porque essa já serviu para introduzir para nós a nossa temática. Porque se é a ideia do bom pastor, João 10, que cuida das suas ovelhas, que preserva as suas ovelhas, nada melhor do que entrar a partir dessa frase, que não existe solução para o mundo sem levar em conta a obra do Senhor Jesus. Então, a introdução da nossa aula é pensar nessa palavra. Porque nessa parábola do bom pastor, que ela está ilustrando o cuidado da liderança de Jesus como o bom pastor, cuidando e preservando as suas ovelhas, o seu rebanho, e assim a necessidade das ovelhas em se relacionar com ele, através do quê? Do ouvir a sua voz. E eu quero mexer com você nessa manhã sobre isso. Porque como ovelha, o texto bíblico diz para nós que elas ouvem a voz do pastor. E vem cá, como está a sua audição nessa manhã? Você está ouvindo a voz do pastor ou você está ouvindo a voz do mercenário, do falso profeta? E aí? Como está a sua audição? Fala conosco aqui, nessa manhã aqui no chat, comente aqui como está a sua audição, porque pregamos isso constantemente, irmãos. Falamos, quando ouvires a voz do Senhor seu Deus, não endureçais o vosso coração. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, usamos essa expressão constantemente. E a questão é, você está ouvindo? Pensa, reflita nisso. Porque se é comunhão com o divino, com o transcendente, eu tenho que pensar como estão os meus ouvidos. A quem eu tenho dado ouvido? Tem um hino, e eu acho interessante, que ele fala assim que eu estou escutando muitas vozes, mas quero calar todas as vozes e escutar apenas a tua. Acho que é da Sara Faria, se eu não estiver enganado. Então, precisamos olhar para o texto de João 10 e entender que precisamos estar em comunhão, relacionamento com ele. Então, se você entende aqui que a parábola do bom pastor está ilustrando o cuidado de Jesus como líder através da sua ovelha, cuidando das suas ovelhas, automaticamente, uma das milhões de palavras-chave que surgem é cuidado, tá bom? Pastor, cuidado, permanência, tudo isso são palavras-chave que vão nos ajudar a compreender a aula de hoje. Beleza? Então vamos lá. Dentro da nossa aula, como eu sempre tenho falado com vocês, acontece uma estrutura, tá bom? E essa estrutura é fundamental. Por quê, pastor? Porque ela me ajuda a compreender o que a lição propõe e aquilo a qual nós iremos tratar, tá bom? Então, nossa primeira estrutura, ou primeiro tópico, ou arranjo, como vocês queiram chamar, eu gosto de usar as três expressões, tá bom? Nossa primeira estrutura, temos lá por temática ou subtema. Jesus, a porta das ovelhas. Temos o contexto, a porta das ovelhas e a mensagem da porta. É a nossa temática aqui nessa manhã. Então, quero recapitular para você que, se você olhar na sua revista ou na sua Bíblia, o capítulo 9, versículo 40 e o versículo 41, Jesus está encerrando ali um breve discurso, um breve uma breve tensão que ele está tendo ali com os escribas e fariseus sobre a questão ali, algumas questões de ter curado um cego naquele momento, e os fariseus estão tentando encontrar uma discórdia sobre o que ele fez.
E o versículo 40 e o 41 do capítulo 9, Jesus chama eles de cego. Isso é curioso, porque Jesus está falando, cara, vocês são cegos. Vocês não conseguem se conduzir e não conseguem conduzir ninguém. Vocês são cegos. Então eles ficam, ó, bufando. Então querem pegar Jesus de alguma forma. Quero também sempre lembrar que os fariseus ali estão dentro desse contexto para tentar manipular ou para tentar distorcer aquilo que Jesus está fazendo. Então, o que acontece no capítulo 10 é o final daquilo que nós estamos falando desde o capítulo 7. O capítulo 7 tem a festa das cabanas, você lembra? Falamos isso na aula passada, a festa das cabanas, que é super importante, que era uma festa de peregrinação, a qual eles se reuniam ali para agradecer a Deus pelo cultivo da terra e para pedir para que pudesse mandar mais chuva para a próxima colheita, tá ok? Ela tem duas referências do capítulo 7. Ela passa capítulo 7, capítulo 8 e o capítulo 9. Alguns chegam a dizer que ela vai até o capítulo 10, como eu estou falando agora, até o 21º capítulo, tá bom? Por que eu estou dando ênfase disso? Porque, lembra, eu tenho falado com vocês que as festas são fundamentais para se entender o Evangelho de João. As festas também servem como chave hermenêutica para que você possa compreender o contexto. Se você lembra, eu disse para vocês, eu venho repetindo, que o Evangelho de João é o único que narra as 3 Páscoas que Jesus comemora, dando referência aos 3 anos. Mas quando chega no capítulo 13 do Evangelho de João, Jesus comemora a Páscoa com os discípulos. E daí nós temos uma conta aproximadamente dos 3 anos e meio da vida pública de Jesus. Tá bom? Então, o capítulo 10 está dentro do contexto do 2º ano da vida pública de Jesus. Ou seja, já se passou a 2ª Páscoa. Dali para frente, do capítulo 10 para frente, é mais 1 ano e meio só de vida pública, tá bom? Então isso serve para entendermos o contexto que está acontecendo. Porque o capítulo 10, ele está dentro do livro dos sinais. Lembra o que eu disse para vocês na aula passada? Que o Evangelho de João, ele tem o prólogo, que é a sua introdução, e ele tem o seu epílogo. No meio dele tem 2 estruturas, ou 2 grandes colunas. A primeira, que eu chamei de livro dos sinais, e a segunda, livro da glória, ou estrutura do sinal, estrutura da glória. O capítulo 10 está dentro da estrutura dos sinais. E o que é os sinais, ou os sinais no Evangelho de João? Primeiro, os sinais são características messiânicas, que servem para revelar a sua messianidade. Segundo, os sinais servem para que Jesus possa se revelar ao mundo, para que as pessoas possam ver e crer que ele é o Filho de Deus. Tá bom? E o que é a glória, ou o que são os sinais da glória? É aquele a qual Jesus se revela para aqueles que permanecem, olha o verbo permanecer, na sua presença, com a promessa de derramamento do Espírito Santo, com a promessa de comunhão, de ressurreição, de vida após morte, a qual nós chamamos de vida eterna. Tá ok? Então isso serve para nós entendermos o contexto de João 10. Porque ele é narrado a partir de uma vida cultural. Ou seja, Jesus, quando vai falar de João 10, ele está usando a vida de pastoril do primeiro século. Então, a forma de vida que eles estão vivendo, que eles cuidam das ovelhas, a forma de cuidar dos pastores, é isso que Jesus usa para fazer a sua parábola. E ele usa uma alegoria e usa uma forma simbólica, que depois vamos comentar mais à frente. Mas eu já quero destacar e abrir um parêntese, que quando falamos de simbolismo, lembra, eu tenho falado isso com vocês quase todas as aulas. Simbolismo no Evangelho de João serve também como palavra-chave
ou chave hermenêutica, para que possamos entender melhor a sua mensagem. O que é o símbolo no Evangelho de João? É uma linguagem que João toma pronta para se falar de uma realidade espiritual em algo concreto, em algo palpável, a qual pertence ao entendimento do ser humano. Então, pastor, o que é o simbolismo no Evangelho de João? É Jesus pegando verdades espirituais e colocando em forma de prática. É o que ele fez com a passagem do bom pastor. Pegou o contexto da Palestina e ali aplicou. Tá bom? Então vamos lá. Temos aqui a porta das ovelhas e a mensagem da porta. O que é curioso, as ovelhas elas ficavam guardadas em um aprisco, porque isso também vai servir para o nosso segundo tópico. Então, o que era a porta das ovelhas? Dentro desse aprisco tinha uma entrada e uma saída, apenas. Então, aquela porta ali era por onde a ovelha entrava no aprisco e por onde ela saía do aprisco, quando ela ouvia a voz do pastor. Ok? Então, a mensagem da porta é: Jesus diz que ele é a porta da ovelha. O que era o aprisco? Um local de segurança, um lugar de proteção, um lugar onde as ovelhas passavam a noite e ficavam todas reunidas no mesmo local. Beleza? Então, se as ovelhas entram ali, por aquela porta, e saem por aquela porta, Jesus toma a palavra e diz agora: ei, eu sou a porta da ovelha. Todo mundo olha para um lado, olha para o outro, e doideira é essa? Porque o texto disse, nós vimos aqui, que eles não entenderam o que Jesus estava dizendo. Então, o que Jesus quer dizer quando ele falou que ele é a porta das ovelhas? Jesus disse que o que é a mensagem da porta? Se a porta serve para que a ovelha entre e esteja no local seguro, se a porta é um sinal para que a ovelha entre e ela encontre descanso, pastagem, segurança, cuidado, ele está dizendo que ele é esse cuidado. Ele é essa porta. E numa visão no Evangelho de João, essa porta é símbolo de salvação. Porque Jesus está num discurso aqui com os fariseus. Correto? E dentro desse discurso com os fariseus, ele estava dizendo que, olha, eu sou a salvação de todas as ovelhas. Isso é brilhante. Jesus está falando, eu sou a salvação da humanidade. Eu sou a salvação de todo aquele, lembra da aula passada, que precisa de liberdade. Eu sou a salvação de todo pecador. Glória a Deus por isso. Então, essa é a mensagem. Uma mensagem soteriológica. Uma mensagem de salvação. Então, a cristologia, que é o estudo sobre Cristo, e a soteriologia, que é o estudo da salvação, estão entrelaçadas. Então, falar de Cristo e falar de salvação é um assunto que está associado um no outro. Eu não posso desassociar. Tá bom? Então, esse é o nosso contexto. Essa é a nossa questão. Então, Jesus usa isso para falar e para alertar algumas questões. Quais? Ladrões e salteadores, como o texto disse para nós. Então, o autor está dizendo para nós aqui na revista e pensarmos que dentro dessa mensagem de Jesus sendo o bom pastor, existe uma mensagem de salvação, onde as ovelhas só conseguem encontrar quando entram na porta. Aí vem Jesus brilhantemente e diz: eu sou a porta, eu sou a salvação. Glória a Deus por isso. Ele é a salvação para a nossa vida. Porém, temos algumas questões a se pensar, tá? E aqui eu coloco para vocês. Eu botei aí para vocês observar o termo parábola ou alegoria. Botei como 2 pontos de interrogação. Porque dentro de João 10, nós temos
uma fusão disso. Jesus está contando uma parábola e dentro dessa parábola ele está fazendo uma alegoria. Ele está usando de forma alegórica o contexto da Palestina, tá bom? Junto com isso, existe o aprisco da ovelha e um lugar de proteção. Basicamente, o autor destaca isso, mas é a mesma coisa. Falar em lugar da ovelha ou falar de proteção, aprisco, está se apontando para a mesma questão. Então, vamos lá. Como que era o aprisco das ovelhas na Palestina? Tá bom? Pensa num cercado de pedra, tá bom? Num cercado de pedra, alta, com muro bem alto, tá bom? E ali era arame que cercava aquelas pedras, para que elas pudessem ficar organizadas. Essas pedras, elas só tinham uma entrada, por isso porta, entrada. Então, esse muro de proteção, de contenção, servia para proteger as ovelhas. Normalmente, na Palestina, essa contenção era alta. Por que alta? Porque o ladrão, ele vem para pular o muro ou pular o aprisco. Se ele consegue pular dentro do aprisco, logo ele consegue saquear uma ovelha. Aí você vai me perguntar, pastor, então por que ele está pulando e não entra pela porta? Nós lemos isso no texto. E isso é brilhante. Porque ele fala, olha, o pastor ou o bom pastor, ele entra pela porta. Mas o ladrão, aquele que veio roubar, matar e destruir, ele vem por outro caminho. E qual é o outro caminho? Pular o muro, pular o aprisco. Tá bom? Lembrando sempre, aqui eu também quero destacar, que quando nós usamos de forma alegórica, que ainda estamos falando de alegoria, essa expressão que o ladrão veio, senão a matar, roubar e destruir, para o adversário das nossas vidas, correto? Quando falamos no diabo, dizemos o quê? Que o inimigo veio para matar, roubar e destruir. E isso de forma alegórica ou simbólica, isso é verdade. Mas o texto de João 10 está dizendo que o ladrão é aquele que veio para matar, roubar e destruir. E quem são esse ladrão? Pastor, quem é esse ladrão? De forma alegórica ou simbólica, é o adversário. Mas no contexto de Jesus, quem é o ladrão? O ladrão está se referindo à liderança. Falsos pastores, falsos mestres, falsos líderes. E nesse caso, os fariseus. Então, é como se Jesus estivesse falando assim, olha, sem dizer o nome deles. Quem veio antes de mim, todo mundo é ladrão, todo mundo é corrupto, todo mundo aí ó, é mentiroso, é salteador. Então o fariseu está olhando para um lado, olhando para o outro, falando, rapaz, a carapuça está entrando justinha. Esse cara está falando da gente. E se vocês lembrarem, aqui eu vou abrir um parêntese, o capítulo 23 do Evangelho de Mateus, Jesus fala muito contra ali a liderança, os fariseus, e ele diz para o discípulo, olha, eles falam e não vivem. Então, vocês guardam as coisas que eles falam, porque é verdade, mas não vivam como eles vivam, porque são hipócritas. E Jesus usa muito essa expressão no Evangelho de Mateus, perdão, chamando eles de hipócrita, porque falam, mas não vivem. Tá bom? Fecha parênteses aqui, porque nós estamos tratando do Evangelho de João, mas dando um parênteses do Evangelho de Mateus. Então, ele também poderia usar uma questão muito curiosa. Qual? Ele chama ladrão e salteador. Ele poderia simplesmente falar que eles eram só ladrão ou salteador. Mas qual é o problema? Que ladrão é aquele que usa de habilidade, de sagacidade, ele usa de astúcia para conseguir ou para cometer o seu delito. Tá bom? E o salteador é aquele que usa de violência e de força bruta. Então, o que ele está dizendo? Que os falsos líderes, os fariseus, são aqueles que usam de astúcia, de malandragem, de sagacidade e, quando precisa, a força bruta, a violência, para conseguir o que querem. Com isso, são corruptos,
são ladrões. O texto, ó, dá-lhe um puxão, tá bom? Daqueles que fica a orelha vermelha, tá certo? Então, em contrapartida, Jesus está dizendo, olha, as ovelhas estão num lugar guardada, protegida. Aí, se vocês lembram o texto que nós lemos, o Evangelho de João diz que as ovelhas estão dentro desse aprisco e existe um porteiro. Quando o bom pastor chega, esse porteiro abre a porta para que ele possa entrar. Porém, depois o porteiro vai embora. E aqui tem algumas coisas muito curiosas, tá bom? Olha, curiosidade do Evangelho de João. Então, o que significa? Já valeu a aula daqui, correto? Como eu tenho brincado com os irmãos. Quando tem uma curiosidade específica do Evangelho de João, nós temos que guardar essa pérola, tá bom? Já falei das festas, que recapitulei. Falo do tema, porque João 10 pertence só ao Evangelho de João. Então, essa perícope que tem aqui dentro, essas várias perícopes de João 10, são específicas do Evangelho de João, tá bom? Então vamos lá. Como que era o porteiro? Na Palestina, tem o aprisco e está ali o porteiro, está tomando conta, correto? À noite, principalmente, que é quando o pastor não estava. Então está lá o porteiro vigiando, a noite toda, cuidando das ovelhas. Quando amanhece o dia e chega o pastor das ovelhas, o porteiro sai de cena, o pastor assume, depois o pastor vai embora e o porteiro volta. Beleza? Assim que funcionava. Porém, o nosso texto aqui diz uma coisa muito curiosa e só dá uma brecha, que o porteiro estava ali presente. Quando apareceu o bom pastor, o porteiro foi embora e nunca mais apareceu. Curiosidade do Evangelho de João. O que é isso? Você vai pesquisar, você vai ler, você vai estudar, porque você é estudante, você é frequente a EBD, vai perceber que existe uma dificuldade muito grande de interpretação sobre esse porteiro. Muito grande. Você pode pegar comentários, revistas, livros, você vai ver que existe essa dificuldade. Não é fácil interpretar esse texto. Existem muitas aplicações, existem muitas formas de se tentar entender. Não é fácil, tá bom? Porém, eu quero seguir uma linha de raciocínio com você que eu acho muito interessante aqui no Evangelho de João, tá bom? Vamos lá. Quem é o bom pastor? Jesus. Ele está dizendo que todos que vieram antes dele são ladrões salteadores, ok? Não valem R$1. Isso que Jesus está dizendo. E quando Jesus chega, fala assim que ele é o bom pastor, ele aparece no aprisco, o porteiro permite que o bom pastor entre. Quem é esse porteiro? Vamos fazer um teste. Se você vê na sua Bíblia o Salmo de número 23, o verso número 1, um salmo bastante conhecido que diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. De forma tipológica, de forma alegórica e de forma simbólica, o Novo Testamento, quando olha para o Antigo, enxerga que aquele pastor do Salmo 23 é Jesus. Perfeito? Uma leitura do Novo para o Antigo. Tranquilo. Porém, o salmista não conhecia Jesus. Então, na visão do salmista, quem era o pastor? Deus. Tá bom? Na visão do salmista, quem era o pastor? Deus. E por que não Jesus? Porque Jesus não tinha nascido, ele não conhecia Jesus. Agora, é óbvio que de uma linguagem simbólica se entende, ou pode-se entender, que Jesus é aquela representação do pastor que aparece no Salmo 23. Beleza? Primeira questão. Segunda questão. Ezequiel, capítulo 34, versículo 11 ao 31. É uma leitura extensa, mas o versículo 11 diz o seguinte: porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Quem é o pastor de Ezequiel 34? É Deus. Não é Jesus. Por quê? Porque Jesus não tinha nascido. A mesma questão do Salmo 23. Então, quem era o pastor no Antigo Testamento? Deus. Tá bom? Mais um texto para você.
Jeremias, capítulo 23, versículo 1, 2 e 3. Vou ler apenas o versículo 3. Eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas de todas as terras para onde eu tiver afugentado, e as farei voltar ao seu aprisco, e serão fecundas e se multiplicarão. Que Jeremias está dizendo? Que Deus está dizendo: eu mesmo buscarei as minhas ovelhas. Então, quem é o pastor no Antigo Testamento? É Deus, tá bom? O pastor é Deus. É Ele que cuida, é Ele que busca, é Ele que alimenta, é Ele que preserva, é Ele que zela, é Ele que protege de qualquer astúcia, lobo cruéis. Tema para o nosso próximo tópico. Então, vamos lá. Se nós seguirmos esse percurso, nós vamos perceber uma coisa curiosa, que se era Deus que tratava com o povo no Antigo Testamento, e agora no Evangelho de João, João está dizendo que Jesus é o pastor, então nós temos uma mudança teológica. No Antigo Testamento era Deus pastor. Agora no Novo Testamento, filho pastor. Então, se aquele porteiro era alguém que ajudava o pastor a cuidar das ovelhas, João pode estar querendo dizer para nós, de forma simbólica, que aquele porteiro ali é a figura do pai. Pai pastor. Por que isso? Porque na hora que um entra em cena, o outro sai. E não é à toa que João não retoma a figura do porteiro. Ele saiu de cena. Porque quem cuida ali agora do rebanho não é mais o pai, mas agora é o filho. Olha que brilhante. Então, dentro dessa caminhada, nós percebemos ou podemos fazer algumas aplicações. Primeiro, quem cuidava do povo no Antigo Testamento era Deus pastor. No Novo Testamento, filho pastor. E quem cuida da igreja até o dia de hoje? O Espírito pastor. É o que cuida da igreja, que tem cuidado, preservado, até a parousia, até a volta de Jesus. Tá bom? Isso é brilhante, isso é lindo a forma de nós enxergarmos essa linguagem simbólica e alegórica que acontece. Então o texto pode estar propondo para nós ali enxergar que aquele porteiro que estava cuidando das ovelhas, mantendo no aprisco, longe dos falsos líderes, é quem? É Deus que está guardando e preservando o seu povo. Aleluia! Glória a Deus. Ele cuidou, guardou, preservou até o dia que o filho apareceu. Olha que curioso, o porteiro sai quando o bom pastor chega. E como nós vimos aqui na aula de número 1, falando do prólogo, o verbo se tornou em carne. Lembra? Ele veio tabernacular, ele veio habitar no meio de nós. Então, antes era Deus que tratava com o povo. Depois da encarnação do verbo, é o filho que veio tratar com o povo. Então, dentro dessa linguagem do capítulo 10 do Evangelho de João, podemos entender que aquela figura do porteiro é o pai que cuidava até o momento do bom pastor, que é o filho, entrar na cena e continuar guardando, preservando, cuidando a sua ovelha, como tem feito nos dias atuais. Beleza? Você sabia disso? É uma leitura interessante a partir do Evangelho de João. Tá bom? Então ele fica nesse lugar de proteção, nesse lugar seguro, nesse lugar a qual ele está guardado. Tá bom? Então, ambos vão ter a mesma função: cuidar, alimentar, guardar, guiar, proteger contra o ladrão e o salteador que veio para matar, roubar e destruir. Tá bom? Antes de nós entrarmos no nosso próximo tópico, isso serve para nós pensarmos ou entendermos que durante todo o projeto, toda a história da salvação, todo o arco temporal salvífico, Deus sempre, sempre cuida,
ou sempre cuidou do seu povo. Sempre Deus cuidou. Cuidou como pai, o Filho cuidou e continua cuidando através da pessoa do Espírito Santo. Então, saiba de uma coisa: você está sendo guardado pelo Senhor. Você está sendo preservado pelo Senhor. Você está sendo alimentado pelo Senhor. Mas você, como pastor, se você for ovelha, e aí, está ouvindo a voz do pastor? Lembra que eu falei sobre isso? Por quê? Por que isso? Porque, irmãos, para vocês pensarem, coloco na tela para vocês a distinção. O bom pastor é o mercenário, tá bom? Coloco aí a figura do bom pastor, o nome, coloco o mercenário e coloco o lobo vorazes e o bom pastor, que é o nosso terceiro tópico. Por que eu disse isso? Vamos lá. O texto diz que o bom pastor, lembra do texto que nós lemos? Jesus disse que ele era aquele que entra pela porta e pelo curral das ovelhas. Aquele, porém, que entra por outro lado é ladrão, salteador. Vocês lembram? Ele diz que a estes o porteiro não abre a porta, mas abre para o bom pastor. Você lembra? Aí ele diz que ele, sendo bom pastor, ele chama as suas ovelhas. Ele diz que, como bom pastor, ele diz que as suas ovelhas ouvem a sua voz. Então vamos lá, vamos entender uma coisa aqui. Se Jesus é o bom pastor e ele chama e as suas ovelhas ouvem a sua voz, o que ele está querendo dizer sobre isso? Discernimento. Porque olha o paralelo. Nós temos aqui um mercenário e o bom pastor. Ok? E nós temos os lobos velozes versus o bom pastor. O que diferencia a voz do pastor e a voz do mercenário? Diferencia, aqui nesse caso, o discernimento ou a sensibilidade que você tem. Então, nem todas as palavras que são bonitas são a voz do pastor. Então, as ovelhas, da forma simbólica, elas deviam estar atentas, porque o mercenário poderia ter uma voz parecida, poderia falar algo que pudesse convencer as ovelhas. Mas o texto diz que ele ouve a sua voz. Por isso eu comecei te perguntando se você está ouvindo a voz de Deus. Porque hoje, principalmente na internet, tem surgido muitas vozes. Em algumas tribunas, muitas vozes. Muitas pregações, muitas vozes. Alguns hinos, muitas vozes. Pergunta é: você tem escutado a voz do seu pastor, a voz de Deus falando com você? A quem você tem dado ouvido? Como está o seu discernimento espiritual para que você possa saber distinguir quando é Deus e quando não é? Uma coisa a gente se pensar nessa manhã. Ele chama pelo nome. O que significa eu te chamar pelo nome? Intimidade, conhecimento. Eu te conheço. Então, se eu te conheço, eu te chamo pelo nome. O mercenário não te chama pelo nome, porque ele não te conhece. Tá bom? Ele conduz as ovelhas para fora. E o texto diz que ela entra e sai. O que é isso? Liberdade. Tema que nós falamos na aula passada, eu recapitulei aqui na introdução e estou trazendo novamente. Estar em Cristo é estar em liberdade, a qual nós podemos entrar e sair. O que é isso? É que agora nós alcançamos essa liberdade por causa do acesso que o Cristo nos deu. Então, somos livres. E esse tema da liberdade acontece muito também na, na carta de Paulo. Porque Paulo diz que nós não devemos usar dessa liberdade a dar lugar à carne. Então,
nós pegamos essa visão paulina para entender que essa liberdade que nós temos em Cristo não significa poder fazer o que quiser. Pelo contrário, requer mais responsabilidade. Então, estar livre, ser conduzido para dentro e para fora, é estarmos livres do quê? Do jugo do pecado. E agora podemos ter uma vida normal, seguindo o bom pastor. Tá bom? O texto diz que ele vai à frente conduzindo as suas ovelhas. O que é isso? É Jesus vindo, ele chegou, chamou as ovelhas, elas vieram para fora. Ele vai andando na frente, as ovelhas vêm atrás dele, o seguindo. Irmãos, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, quem você tem seguido? Eu sou obrigado a mexer com você. Principalmente aqui, ó, na telinha. Porque hoje nós temos as redes sociais. E seguimos pessoas, grupos, seguimos. Então, a pergunta é: quem você tem seguido? Você tem que refletir sobre isso em nome de Jesus. Jesus vai na frente, as ovelhas vêm atrás. A quem você está seguindo? O que é seguir? Copiar os mesmos passos. Irmãos, Evangelho de Mateus, vou abrir um outro parêntese. Ele diz que se a mão te fizer pecar, corta fora. Se teu olho te fizer pecar, corta fora. Se teus pés te fizerem pecar, corta fora. Eu acho esse texto brilhante. Mas é de forma literal? É óbvio que não. O texto tem uma mensagem teológica. O texto bíblico diz: se teu olho te fizer pecar, corta fora. Jesus disse: se a quem olhar para uma mulher com intenção de cobiçando, esse já cometeu adultério. Porque a lei dizia que o homem tinha que se relacionar com ela para cometer adultério. Mas Jesus disse: se ele olhou com um olhar cobiçoso e desejou no coração, ele já cometeu adultério. Então, o que o olho que significa no Evangelho de Mateus? A sua intenção. Seus olhos, sua intenção. Beleza? Ele diz que se tua mão fizer pecar, corta e joga fora. O que são as mãos do Evangelho de Mateus? Ele disse, Mateus 5, que quando você der esmola, o que a direita faz, a esquerda não precisa saber. Então, o que são as mãos? Ações. Olhos, intenções. Mãos, ações. E ele disse: se teu pé te fizer pecar, corta e joga fora. Porque é melhor entrar na vida sem olho, sem mão e sem pé do que ir com tudo para o inferno. O que são os pés? Mateus capítulo 23, o que eu reproduzi para vocês. Lembra do que ele disse? Eles falam, mas não vivem. O que significa? Os pés? Comportamento. Então, olhos, visão, intenção. As mãos são as suas ações e os pés são o seu comportamento. Se o seu comportamento é mau, muda, porque senão você vai para o inferno. Se as suas ações são más, muda, senão você vai para o inferno. Se as suas intenções são más, muda, senão você vai para o inferno. É melhor você entrar na vida eterna mudado do que ir com esse jeito a passos largos para o inferno. Essa é a mensagem de Mateus. Fecha parênteses. Só para aguçar vocês a estudar um pouco mais e a pesquisar mais sobre isso. Para sair dessa aula, falar assim, eu preciso ler mais, preciso estudar mais, preciso buscar mais. Tá ok? Isso é só um aperitivo para você. Tá bom? Um aperitivo. Então vamos lá. Então, quando as ovelhas desenvolvem um relacionamento, porque ele diz que elas o seguem, conhecem a sua voz, isso está ligado a relacionamento. Conhecer significa relacionamento, porque a palavra conhecer ela é usada para o ato da relação sexual do casal, quando um homem se relaciona com uma mulher.
Então ele conhece, ele se relaciona, ele tem intimidade com ela. Então Jesus disse que ele conhece as suas ovelhas e dela ele é conhecido. Então ele está falando que ele se relaciona com a ovelha e a ovelha se relaciona com ele. Intimidade. Então, quando o nosso relacionamento, ou quando desenvolvemos um relacionamento com um bom pastor, nós não seguiremos o estranho. Ninguém entendeu isso. Ninguém entendeu que não devia seguir o mercenário. Então, nessa manhã, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, se você der ouvido a outra voz que não seja do bom pastor, está ouvindo o mercenário, o seu discernimento está afetado, a tua vida espiritual também está afetada. Se a tua vida espiritual está afetada, a tua comunhão também foi afetada. O teu relacionamento com Deus está afetado. Se isso tudo está afetado, logo é bem provável de você ser um sepulcaiado. Ser bonito para fora, mas está morto por dentro, porque afetou a tua comunhão, o teu elo de ligação com Ele. Então, se isso foi afetado, você se tornou a massa de manobra. E se você se tornou a massa de manobra, você pode ser levado por qualquer mercenário. Então, em nome de Jesus, aguce os seus ouvidos nessa manhã, pelo que Deus tem falado com você. Tá bom? Podemos fazer algumas questões aqui a se pensar, que quando Jesus diz aí, ou diz que ele era a porta, ele propõe a salvação e nós temos que nos alegrar com isso, por essa salvação que nos foi ofertada, tá bom? Então se alegre por essa salvação, se alegre por essa oportunidade que ele nos deu e viva uma vida de relacionamento íntimo e tenso com ele, tá ok? Deus sempre é aquele que vai cuidar da ovelha e vai proteger a ovelha. Jesus é sempre aquele que vai chamar pelo nome por causa do relacionamento. Então vamos lá, para entrarmos na conclusão. Jesus é aquele que vai cuidar e proteger. É aquele que vai chamar para ter um relacionamento. Ele é aquele que deve aprender a conhecer, as ovelhas devem aprender a conhecer a voz do seu pastor. Tá bom? Do mesmo modo, todos os líderes, porque isso aplica à liderança também, devem manter a sua responsabilidade diante de Deus. Se nós agirmos de forma negligente com o que Deus colocou em nossas mãos, seremos como os fariseus. E nós um dia prestaremos conta diante de Deus. Tá bom? Isso é muito sério, irmão. Isso aqui é muito sério. Isso é muito sério. Então, vou dar aquele puxão de orelha bem de leve, tá bom? Mais um puxão de orelha com a pegada paterna, tá bom? Não negligencie o que Deus colocou na sua mão. Se você negligenciar, vai prestar conta com Deus. As ovelhas não são suas, são de Deus. Então, ó, abra os olhos, não seja mercenário. Não seja mercenário. Tu vai prestar conta com Deus. Tá bom? Então fica ligado, líder. Fica ligado, porque essa palavra, ó, puxa a nossa orelha, tá bom? Então somos gratos por tudo que Deus tem feito em nossa vida. Com isso, chegamos à nossa conclusão da nossa aula. Espero que essa lição possa ter mexido com você, possa fervilhar dentro de você. Tem muita coisa para falar aqui, irmão, tem muita coisa. Eu só peguei algumas pontas para poder conversarmos dessa manhã, porque tem muita coisa boa aqui para pensarmos, tá bom? Conclusão. Quero dividir a conclusão aí pelo menos em alguns pontos. Primeiro ponto da conclusão. Aqueles que pertencem ao grande rebanho do sumo pastor têm a alegria de conhecer e reconhecer a sua voz. Olha o que está na conclusão, hein? Aqueles que pertencem ao grande rebanho do sumo pastor têm a alegria de conhecer a sua voz. Você se alegra em ouvir a voz de Deus?
Hum, meu Deus. Olha aí. Não devemos perder tempo ouvindo a voz do lobo, a voz do mercenário, porque quando os lobos vêm, o que que o mercenário faz? Ó, te deixa sozinho. E o que que o bom pastor faz? Se coloca na frente e te protege. Lembra do que o texto diz? Ele dá vida pela ovelha. Meus irmãos, em nome de Jesus, Jesus deu a vida pelas ovelhas. Ele deu a vida dele por mim e por você. Somos iguais, iguais. Temos funções diferentes, responsabilidades diferentes, mas ele deu a vida por mim e por você. O que é isso? Igualdade. Mas por que que ele te atende de um jeito e me atende de outro? Equidade. Ele entende cada um dentro da sua necessidade. Tá ok? Então, pelo amor de Deus, guarda isso. A voz do bom pastor é mais do que suficiente para nos guiar ao longo da nossa caminhada na vida cristã. Ó, guarda isso aí, tá bom? Faz anotação aí no seu caderno, rabisca, sublinha, guarda isso aí, tá bom? A voz do bom pastor é mais do que suficiente para nos guiar ao longo da nossa caminhada na vida cristã. O que nós precisamos é da voz dele, é o suficiente para a nossa vida cristã. Tá bom? Precisa de Jesus, é o suficiente. Ok? E nosso último ponto da conclusão: Jesus é o bom pastor que dá a sua vida pelas ovelhas. E nós, igreja, somos ovelhas do seu aprisco. Não podia fechar sem essa. Ok? Então, ele é o bom pastor, nós somos a ovelha que pertencemos ao seu aprisco e pertencemos a ele. Eu espero que nessa manhã essa aula possa ter falado ao seu coração, você possa ter meditado. Tem muita coisa boa a se pensar aqui e o Espírito Santo possa ecoar, soprar sobre os seus ouvidos. E o principal, que você possa estar sensível a ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Tá bom? Deus te abençoe sempre. Obrigado pela confiança, obrigado por mais uma aula, obrigado pelos irmãos aqui no chat. Que Deus te abençoe poderosamente. Tenha um domingo abençoado. Curte aí com a sua mãe, com a sua família. Aproveite. Novamente, feliz Dia das Mães para todas as mamães. Que Deus abençoe cada uma poderosamente. Agora, às 10h30, teremos o nosso culto de adoração. Você pode continuar a transmissão conosco e aí participando, interagindo conosco no culto. À noite, às 18h30, temos culto de celebração ao Senhor. Venha, você é o nosso convidado. Venha cultuar Deus conosco, venha com a sua família, venha com a sua mãe, traga a sua família, vem para cá com ela. Vamos agradecer a Deus juntos. Venha, traga a sua família, será um prazer receber vocês aqui. Avenida Itaoca, 1701, Bom Sucesso. Assembleia de Deus e Evade. Você é o nosso convidado, tá bom? E continuamos firmes aí nesse propósito na escola bíblica dominical. Obrigado pela sua confiança. Vamos orar e agradecer a Deus? Bendito e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, graças te damos, ó Pai. Obrigado por esse dia, obrigado por essa aula, obrigado pela vida de cada filho teu aqui na transmissão. Muito obrigado. Que o Senhor continue abençoando cada vida de forma poderosa, que essa palavra possa ficar em nossos corações, que possamos refletir sobre ela e sempre te daremos honra, glória e louvor. Muito obrigado por tudo, te louvamos e bendizemos o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.